Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. Hoje eu vou estar falando de um assunto muito interessante. É sobre a escatologia do julgamento final. O julgamento final, irmãos, é aquela parte, que depois que acontecer todas aquelas coisas que vai acontecer no livro de Apocalipse nos relata, a batalha do Armagedon, entendeu? A luta do bem contra o mal, a Bíblia fala sobre o juízo final, onde todas as pessoas vão passar pelo tribunal de Cristo, irmãos? Então vamos dar continuidade aqui na apostila, vou estar explicando aos irmãos nessa manhã. Julgamento final. Eu vi os grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se também outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, irmãos. Para compreendermos melhor essa parte da escatologia, vejamos primeiro alguns conceitos sobre a morte. O que significa a morte? A morte é um assunto que assusta as pessoas. Em Hebreus capítulo 2, versículo 15, cada vez que um bebê nasce, ainda que seja difícil pensar nisso, tem uma certeza que ele irá morrer um dia. Está escrito ali em livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Os cientistas de todo o mundo vêm tentando prolongar a expectativa do homem, levando em consideração que o ser humano já viveu até 969 anos, como está escrito ali no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 27. Então, irmãos, eu vou ler aqui para os irmãos nessa manhã o que a palavra de Deus fala aqui no capítulo de Gênesis, capítulo 5, versículo 27. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, o qual chamou de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, irmão, nós podemos ver aqui, Por que a Bíblia fala que Deus amaldiçoou a terra? Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado, Nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram contra Deus, ali eles foram expulsos, E a morte passou para todos os seres humanos, porque a serpente enganou eles, A serpente enganou primeiro Eva, e depois a Eva, induzida pela serpente, acabou também enganando o esposo dela, que era Adão. Então ali ambos erraram contra Deus, E nós sabemos que a morte faz separação, É o pecado, faz a separação de Deus com a gente, E ali a palavra de Deus fala que Deus amaldiçoou a terra por causa disso, Porque eles foram desobedientes contra Deus. E a morte passou para todos os seres humanos, Como eu já li ali para os irmãos no livro de Gênesis capítulo 27. As pessoas com muito dinheiro pagam para ter seu cérebro congelado. Mas será que isso funciona, irmãos? Com o intuito da ciência de conseguir uma forma de ressuscitar os mortos. O nome é a criogenia humana. Em 2011 chegaram a cobrar 832 mil o corpo inteiro e 368 mil só a cabeça. Então eles acham, irmãos, que fazendo isso vai ressuscitar a pessoa. Mas como que vão fazer isso? O corpo, eles vão conservar o corpo. Mas o espírito, a alma, não tem como ressuscitar. Porque nosso corpo, se é o nosso espírito, se é a nossa alma, nosso corpo morre. E os cientistas, cada vez que eles estudam mais, eles não conseguem compreender isso. O término da vida natural, o animal, é estado de ter cessado de viver. Aquela separação violenta ou não, entre a alma e o corpo, através da qual termina a vida de um organismo. Portanto, a morte tem sido definida com várias maneiras, como a separação do corpo e da alma. Tertuliano, a palavra se fala Tertuliano. A partida do espírito do corpo. E Cícero, suspensão da união pessoal entre o corpo e a alma.
em seguida pelo estado separado da existência, ao qual poderá ser atribuído ao seu Criador e Juiz. A morte pode ser considerada como uma experiência pela qual as conexões das pessoas com o mundo e a vida estão rompidas ou encerradas, teologicamente falando. O último acontecimento da história probatória de cada ser humano. Assim sendo, baseado no Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, a palavra de Deus fala que o pó volte para a terra, como era, e o espírito volta para Deus, que o deu. Entendemos que, quando alguém morre, o espírito dado por Deus ao homem volta para ele. Como então poderia o homem ressuscitar alguém, se quem dá a própria vida é o próprio Deus? Né? Está escrito ali em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Né? Então nós sabemos, irmãos, que toda tentativa do ser humano, né, de querer imitar Deus, todas vão dar errado, né? Porque como eu li aqui na apostila, o espírito volta para Deus e o pó, né, que significa nossa carne, né, nosso corpo, volta para a terra, né? E o cientista fica estudando para tentar um caminho para querer se identificar como Deus, mas nós não consegue, né, irmãos? Porque as coisas de Deus, que Deus fez, é tudo perfeita, né? Vamos estar lendo aqui nessa tarde para os irmãos, onde eu parei aqui. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito uma alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então a palavra de Deus aqui fala, né, que Deus pegou ali, né, desculpa, irmãos. Deus pegou ali o barro, né, e começou a modelar um boneco, né. E dali, daquela modelagem, ele fez um ser humano, né, fez uma imagem tipo um ser humano. E ali ele soprou o fôlego de vida. E ali o homem passou a ser uma alma vivente, né. Então não adianta os cientistas, né, querer fazer algo parecido com o que Deus fez, porque eles não têm esse poder, né, irmãos? Porque todo poder, toda autoridade foi dada apenas ao nome do Senhor Jesus, né? E fala aqui, né, em Jó capítulo 33, versículo 4, também fala sobre isso. Então vamos continuar aqui na leitura. A Bíblia refere-se a 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é o término da vida do corpo, ocasionando pela saída do espírito. O corpo volta à terra e o espírito volta para Deus. Eclesiastes 12, capítulo 7. A morte espiritual é que toda a humanidade encontra-se nesta condição, até que se reconcilie com Cristo. Está escrito ali em Isaías capítulo 59, versículo 2, e Efésios 2, capítulo 1. A morte eterna acontece no além, consiste numa condição da existência totalmente separada de Deus e dos seus favores sobre a punição para todo sempre. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. A morte chegou à vida do ser humano por causa do pecado, mas Jesus venceu a morte. Está escrito ali em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Todo o poder está sobre ele, né? Apocalipse 1, versículo 18. E no futuro, a vitória sobre a morte em nossas vidas chegará através da ressurreição. É importante lembrar que a morte do corpo não significa a morte do espírito. A imortalidade da alma. Desculpe, irmãos. A Bíblia fala que a imortalidade é uma condição em que o indivíduo não está sujeito à morte ou qualquer influência que possa levar a ela. Pode ver também em Mateus capítulo 10, versículo 8. A imortalidade pode ser definida pelo estado de ausência definitiva da morte, de absoluta incorruptibilidade. O estado intermediário é chamado assim porque indica o período entre a morte da pessoa e a ressurreição para arrebatamento, ou para o juízo final. Os primeiros cristãos não passaram muito acerca desse estado intermediário, pois aguardavam a segunda vinda de Cristo para aqueles dias.
Mas com o passar do tempo, sem que Jesus tivesse voltado, começou a pensar acerca do que aconteceria com aqueles que morressem em Cristo, até a ressurreição. E diz que a maioria dos pais da igreja, os sucessores dos apóstolos, concordou com a existência de um estado transitório entre a morte e a ressurreição. Bom, então aqui, né, o Senhor fala sobre o estado intermediário, né? O que significa isso? Significa que quando a pessoa morre, né, é como eu já li aqui para os irmãos, o corpo volta para a terra, né? E o espírito volta para Deus que deu. Mas não significa que essa pessoa, né, está salva. Por quê? Porque ali ainda vai ter um julgamento, né, irmãos? Por isso que a palavra de Deus fala que vai ter o juízo final, onde vai se abrir os livros, onde a pessoa vai ser julgado, né? As coisas boas que a pessoa fez em vida ainda, né? Se a pessoa vai ser salva ou não, isso aí é só Deus é que sabe, né? Porque Deus deu um período para a gente ficar aqui na terra, né? A gente plantar o bem, fazer o bem enquanto a gente está aqui na terra. Mas se essa pessoa morre, né? E não fez nada para Deus, né? Muito pelo contrário, só fez coisas erradas, né? Coisas que Deus não se agrada. E a pessoa não se reconciliou com Cristo, não pediu perdão a Cristo por tudo aquilo que fez, aí, irmãos, infelizmente essa alma vai passar pelo juízo final, né? Pelo tribunal de Cristo, né? Então, continuando aqui, tanto a doutrina do purgatório quanto a doutrina do estado intermediário foram rejeitados pelos reformadores. Eles ensinaram que os crentes, quando morrem, entram imediatamente na bem-aventurança no céu, enquanto os ímpios, ao morrer, descem imediatamente ao inferno. A Bíblia nos diz que os mortos estão numa existência consciente. Lucas 16, 19. E Filipenses 1, 23. E Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Isso quer dizer que após a morte a pessoa tem consciência do que lhe aconteceu e sabe onde se encontra. Os judeus estão na presença de Cristo, aguardando a ressurreição para receber seus galardões, enquanto os ímpios estão sob o castigo e sofrimento, aguardando o destino final. Né? Como eu acabei de falar aqui, né? Aquela pessoa que fez o bem, né, irmãos? Que serviu a Deus, né, de inteireza de coração, né? E fez bem ao próximo, esses não vai passar, né, pelo tribunal de Cristo. Mas aquela pessoa, às vezes, que não rejeitou a Deus, não quis saber de nada, né? Então, essa pessoa, ao morrer, irmãos, vai ter que passar pelo tribunal de Cristo, né? E Deus vai retribuir cada um segundo as nossas obras. E segundo a Igreja Católica, as almas dos que estão perfeitamente purificados, que ainda levam sobre si a culpa de pecados veniais, não sofreram castigo temporal devido aos seus pecados. Depois da morte, tem de passar por uma bem-aventurança, processo de purificação do purgatório, antes de poder entrar na bem-aventurança no céu. O purgatório é um lugar de purificação e de preparação para o céu. Ali o cristão sofre angústia resultante da perda da bendita visão de Deus e também padece dores que afligem a alma, intensidade que varia de acordo com o grau de purificação necessário. O sofrimento pode ser aliviado e abreviado pelas orações e boas obras dos fiéis aqui na terra, especialmente pelo sacrifício da missa. E a prerrogativa, o Papa concede indulgência a abrandar sofrimentos no purgatório e acabar com eles. A base para a doutrina do purgatório é a tradição da Igreja, que já tinha uma prática de crer e celebrar a missa e dar ofertas em benefício aos mortos. E o texto apócrifo, em 2 Macabeus 12, versículo 43. Bom, irmãos, aqui, né, é como eu vou explicar aos irmãos nesse momento. Nós não estamos aqui falando de religião, né? Mas a palavra de Deus fala que não existe purgatório, né? Então, depois que a pessoa parte dessa vida para outra, né? É como eu acabei de falar aqui. Se a pessoa fez uma coisa boa para Deus aqui na terra, se arrependeu dos pecados dela, reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, essa pessoa vai para o céu, né? Agora, se a pessoa não creu em Deus, praticou várias coisas, né? Várias coisas do mal contra o seu próximo, como é que essa pessoa vai para o céu assim? Essa pessoa tem que passar pelo juízo final, que é o julgamento final, né? Agora, se essa pessoa vai ser salva ou não, aí não cabia eu falar, né?
Cabe a Deus falar. Entendeu? Então, o negócio de purgatório, isso não existe. Não existe. Né? Antes de Jesus vir na Terra, né, a palavra de Deus fala que quando Jesus destruiu ali toda aquela raça humana, né, ali quando fala no livro de Noé, que Deus levantou Noé para pregar ali, né, durante cerca de 150 anos, ele pregou o Evangelho. Desculpa, irmãos. Ele anunciou que vinha o dilúvio sobre aquela terra, que Deus ia destruir toda aquela terra, mas ninguém ali creu nele, né? Ninguém ali deu crédito às palavras dele. A única pessoa que deu crédito às palavras dele foi a própria família dele, né, irmãos? Muitas das vezes a gente esquece de evangelizar a nossa família, né? E ele ali, ele falou para multidão de pessoas, mas ninguém quis saber de Deus, né? Era uma geração corrompida. E foi por isso que Deus olhou lá do céu e se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra. Entendeu? Que o homem se tornou mau, né? Então Deus acabou com aquela raça, né? As únicas pessoas que se salvaram foram 8 pessoas apenas, que foi Noé e a sua família. Entendeu, irmãos? E nos dias de hoje também não é diferente, né? Quantos missionários são levantados para levar a palavra, né? Na igreja, na rua, no ônibus, no trem, através das redes sociais. E as pessoas cansam de ouvir falar de Jesus, mas as pessoas às vezes não tomam uma posição de aceitar Jesus como seu Salvador, né? E eles querem ser salvos. Mas como é que vai ser salvo dessa forma? A pessoa só é salvo através, né, de aceitar Jesus como seu Salvador. Aí sim, né, Deus perdoa, pedir perdão a Deus todos os seus pecados, passar pelas águas do batismo, né, e ter um encontro com Deus verdadeiramente, né, irmãos? Aí sim, essa pessoa está livre de juízo, né? Porque ali no livro de Isaías fala, né, que as coisas passadas não vai interferir agora nas presentes. Por isso que é necessário a pessoa se converter diante de Deus, antes que seja tarde demais. Além do purgatório, a Igreja Católica também fala em outros lugares, onde ficaria os mortos, o limbo das crianças e o limbo dos pais. O primeiro lugar é para onde vão as almas das crianças que morreram a ser batizadas, e por isso não pode entrar no reino dos céus. Elas ficam neste lugar eternamente, sem, no entanto, sofrer com isso. Tal ideia contraria a palavra do próprio Senhor Jesus, que disse: o reino do céu pertence às crianças. Está ali em Mateus capítulo 19, capítulo 13, e Marcos 10, capítulo 13. Segundo, o lugar é para onde vão as almas dos santos, que é o Antigo Testamento. Lá ficaram em confinamento temporário até a ressurreição de Jesus Cristo, que segundo teria ido ao limbo dos pais e libertado das almas e levado ao céu. Tal doutrina não tem base bíblica. Então, irmãos, a palavra de Deus fala, né, que as crianças não têm pecado, né? Criança abaixo de 5 anos para baixo não tem pecado, irmãos. Então, não tem nem necessidade de ficar batizando criança, né? Porque a criança de 5 anos para baixo, ela não sabe o que está fazendo. Ela não sabe o que está fazendo. Para Deus, elas são inocentes, né? E tem muitas religiões aí que ensinam o contrário, que deve batizar a criança. Não, a pessoa tem que se batizar depois que se torna adulto. Não batizar quando é criança, porque criança não tem pecado, né? O que tem pecado são os adultos. Aí vejamos o que a apostila vai dizer. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depor na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sobre a túnica de cada um, encontraram objetos consagrados a ídolos, de Jamina, proibido pelos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que foram esta a causa da sua morte. E bendisseram, pois, a mão do justo juiz. O Senhor não faz aparecer as coisas ocultas. Puseram-se em oração para implorar-lhe perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido e que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida organizou uma coleta, enviando a Jerusalém a cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse o sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente à sua crença e na ressurreição. Pois ela já não julgasse os mortos, ressuscitaria
e teriam sido em vão supérfluo em vez por eles. Mas só acreditava em uma belíssima recompensa. Aguardava os que morrem piedosamente. Era esse um homem religioso de pensamento, desde que ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas falhas. O texto afirma que, retirado da Bíblia, Ave Maria, fundamentada na doutrina do próprio purgatório dos católicos, foi considerada correta pelo Concílio de Trento, realizado em 1545 a 1573. Porém, o livro de Macabeus não foi aceito no cânon judaico. Assim, não podemos dizer que tal doutrina tinha base bíblica, histórica ou teológica. Na verdade, acreditar no purgatório é negar o sacrifício feito por Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador de Deus entre os homens. Está escrito aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Eu vou perguntar aqui ao missionário Samuel, a gente dá tempo para falar alguma coisa? Já deu 21 minutos já. Tá, então terminando aqui, irmãos, eu vou falar aqui alguma coisa aqui e depois vou ter que encerrar, né? Aí, na semana que vem, eu vou estar falando sobre a eternidade. Juízo final. O juízo final será um grande julgamento, perante o qual todos os ímpios, mortos de todas as épocas, os vivos comparecerão diante do grande trono branco, após findar o período do milênio. Apocalipse 20, capítulo 11, 15. Como diz claramente na palavra, vindo de milênio, Satanás será libertado do abismo, onde ficou preso por todo o tempo, e o reinado de Cristo aqui na terra sairá, enganará muitos, levando a insurgirem contra Deus, mas em uma vã tentativa de sair vencedor. Porém, perde essa batalha, em vez de eternamente, e é lançado no lago do fogo, enxofre para sempre. Apocalipse 20, capítulo 7 e 10. Logo após acontecerá o juízo final. Então, irmãos, aqui fala, que depois dessa batalha do Armagedon, vai ter esse juízo final, onde ali vai comparecer pessoas do mundo todo e vai ser julgado pelo Senhor Deus, Então, aqui eu termino essa apostila, e convido os irmãos para sábado estar conosco novamente, meditando na palavra do Senhor Jesus, E aqui quero fazer uma oração, agradecendo a Deus, E que, se os irmãos gostarem, deixe seu like, Faça seu comentário e compartilhe essa palavra para outra pessoa, tá bom, irmãos? Vamos fazer uma oração aqui para a gente encerrar essa parte, Aí, na semana que vem, eu vou estar falando sobre a eternidade. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Que essas palavras, Senhor, venham de encontro ao coração, Senhor, dessa outra pessoa que está lá do outro lado. Pai querido, que muitas pessoas venham se reconciliar contigo. Porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor voltará no abrir e fechar de olhos. Então, meu Deus, que essa palavra venha, Senhor, trabalhar no coração de cada pessoa e cada ouvinte. Que o Senhor venha abençoar cada ouvinte dessa palavra. Que o Senhor fica conosco, abençoando esse dia e abençoando a família de todos os ouvintes. Essa já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e vive e reina para todos sempre. Amém. E assim eu me despeço, irmãos? Se vocês gostaram, deixe seu like e faça seu comentário. E compartilhe esse vídeo, irmão? Para outras pessoas também aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe, rica e abundantemente.